possível se apaixonar por alguém só pelos e-mails que você troca com essa pessoa? É partindo dessa premissa que o Daniel Glatauer escreve a duologia de livros Amor, ou @amor, tanto faz, não sei nem como é que pronuncia direito o título, e Amy Leo, A Sétima Onda, que são os livros que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Essa duologia vai contar a história de dois personagens, a Emily Rotner e o Leo Lake. São duas pessoas que não se conhecem pessoalmente e, por acidente, começam a trocar e-mails. A Amy entra em contato com o Leo no começo, achando que é um e-mail de um cancelamento de uma assinatura de revistas, ao que o Leo acaba respondendo que não trabalha com nada disso, aquele é o e-mail pessoal dele. Ele acaba incluindo o e-mail dela numa lista de transmissão de mensagens de final de ano, e depois disso eles começam a fazer uma correspondência virtual por e-mail. Esse livro parte de uma premissa muito interessante. Porque por mais que hoje em dia nós tenhamos muitas relações que se desenvolvem por conversa de texto, de WhatsApp e tudo, geralmente as pessoas se conhecem. E esses dois personagens, eles nunca se viram na vida. Mas eles começam a interagir e, de certa forma, ficarem ligados pelo texto um do outro. A ideia do autor era fazer quase um romance epistolar aqui. O grande problema para mim desse livro, dessa duologia na verdade, está na execução. A ideia é muito interessante, o livro todo tem um formato de troca de e-mails. Todas as páginas são aqueles enxertos de narração pela troca de e-mails. Nós não temos informações sobre os personagens além dos e-mails que eles trocam. E a Amy e o Leo, eles têm um relacionamento assim que começa a ficar estranho com o tempo. A Amy ela é casada com um homem mais velho que já tem filhos e que ela atua na figura de mãe. E o Léo saiu de um relacionamento que deixou ele muito traumatizado e os dois começam a compartilhar muito da vida um do outro, até que os e-mails se tornam muito mais íntimos, um tom muito mais de flerte entre os dois. O ponto pra mim dessa história, primeiro me incomoda esse plot que a Amy era casada. Ah, o relacionamento dela podia não ser feliz, podia ser disfuncional e qualquer coisa assim. Mas ela começa essas interações com o Léo, romanticamente falando, enquanto ela está dentro dessa união. Eles não executam nada, eles ficam num dilema entre se encontrar ou não, e isso vai passar durante o primeiro livro todo e também vai ser um pouco arrastado para o segundo. Mas nós vemos que ela tem um relacionamento, com uma dinâmica não funcional, mas é um relacionamento. E eu sinto que ela não respeita isso, e de certa forma o Léo também não respeita. Eles vão passando pelos limites uns dos outros, sabe? E a forma como eles se comunicam, por vezes é passivo-agressiva, por vezes é muito mais naquele tom de flerte. Só que na narrativa e na troca de e-mails, eu sinto que o autor não consegue concretizar a ideia por trás do livro Romance Epistolar Moderno. É interessante você pensar em pessoas que se conhecem por texto. Muita gente já se conheceu por cartas. Eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu acho que ele foi de 2012, ou pelo menos a publicação do Brasil foi de 2012, eu lembro de ter lido mais ou menos em 2014, eu comentei com minha mãe sobre a premissa. Aí minha mãe falou assim que não era tão absurdo, porque ela lembrava na juventude de ter clubes de cartas, que você escrevia cartas e mandava para pessoas aleatórias pelo correio, e que uma das minhas tias fazia isso. Eu achei essa parte bem interessante, mas para você construir um romance que se passe nisso, a ideia de transpor isso para o e-mail é boa, mas a construção do romance precisa de uma maior profundidade. E eu sinto que na troca de e-mails, pelo menos nas que são mostradas nas páginas do livro, não tem, sabe, narrativa suficiente para justificar os sentimentos do Léo e da Amy de uma forma muito bem feita. É muito mais assim, eles meio que queriam preencher um espaço na vida deles e começam aquela troca de e-mails meio despretensiosos, mas ao mesmo tempo, não sei, o autor tenta transmitir que eles começam a falar sobre a vida, sobre as profundidades, as coisas que gostam, mas eu ainda acho muito superficial para justificar um relacionamento mais profundo entre eles. Dando um spoiler aqui do final, porque é uma duologia que não termina no primeiro livro, a Amy e o Léo acabam não se encontrando. A Amy pensa em encontrar o Léo, passa o final do primeiro livro todo indo para esse encontro, ela acaba tendo a privacidade dela invadida pelo próprio marido, que manda um e-mail para o Léo pedindo para ele não encontrar, que ele não quer perder a Amy. Eles podiam ser correspondentes como fosse, mas ele queria continuar com a Amy. E aí eles acabam não se encontrando, e aí nós arrastamos essa história para o segundo livro. E no segundo livro, toda também a construção não gira em torno de um amadurecimento tão grande entre os dois. Eu sinto que sempre fica nessa linha de nós queremos dizer que é um romance que está sendo feito por e-mail, mas nós não damos os elementos suficientes para justificar a conexão dos personagens. Eles são dois adultos, eles podem entrar, podem se conhecer, mas eles ficam nessa enrolação, nessa assim, chove no molha, que é irritante, sabe? Esse livro como um todo, eu acho ele um livro legal para você ler por ser o formato diferente. Eu gosto desses livros que tem uma estrutura diferente,
diferente, sabe? E eu acho que as entradas serem todas por e-mail dá um clima diferente pro livro. Essas entradas diferentes me lembram um livro que eu li na adolescência também, que acho que era No Coração de Thelma, que é como se fosse Hamlet recriado por tweets. Então todas as entradas têm um limite de caracteres dos antigos tweets. E são livros nos formatos diferentes, uma literatura de experimentação, mas que pra mim não funcionou. Eu acho que existem problemáticas do livro que são jogadas na conversa do Léo e da Emma, que é até uma leve dependência emocional do Léo com os outros relacionamentos, a forma como ele é construído como um personagem assim até dramático em alguns momentos. E a Amy e o relacionamento dela, que claramente pelas descrições não parece funcional, mas ela não dá um basta propriamente dito. Esses pontos da obra eu acho que ficam jogados numa narrativa que é todo por e-mail. Assim, se fosse uma troca de e-mails mais constante, mais recorrente, escritas com uma profundidade maior, eu entenderia você falar sobre os personagens se apaixonando, porque é plenamente possível você se apaixonar escrevendo por uma pessoa. Eu penso, por exemplo, em quantos relacionamentos são construídos por uma interação inicial por redes sociais. Claro que esse livro, ao colocar os personagens como duas pessoas que não se conhecem, traz um elemento a mais, porque eles não estão encantados pela aparência de nenhum deles, não tem nenhuma inclinação, nenhuma atração prévia. A atração tem que ser desenvolvida somente pelo aspecto mais subjetivo deles. E é justamente por essa atração ter que ser desenvolvida só pelo aspecto subjetivo, pela escrita e pela personalidade deles, que esse livro não consegue me convencer de fato. E eu acho que a duologia como um todo falha nisso, porque eu não sinto uma personalidade cativante de nenhum dos dois pra eu olhar e pra eu dizer: puxa, eu entenderia me apaixonar por e-mail por essa pessoa sem nunca ter visto na vida. Eu sou uma pessoa meio prática, né? Então é estranho pra mim. Então esse é aquele tipo de livro que vale a pena você ler se você quiser ler um formato diferente de livro, ver essa ideia, sabe? De um romance epistolar moderno, mas eu acho que o autor podia fazer muito mais com essa obra. E é o tipo de livro decepcionante. Aí você me pergunta, Jade, por que você resolveu fazer um vídeo sobre um livro decepcionante? Porque eu lembro que eu li esse livro porque eu não achei uma resenha que falasse muito bem sobre ele. Eu só li a sinopse, que era um romance epistolar, moderno, por e-mail, e eu pensei, putz, deve ser muito interessante. E eu não achei uma resenha, pelo menos na época que eu fui procurar, que se debruçasse sobre as questões, sobre a falta de profundidade dos personagens, sobre até essa dinâmica da Emma meio traidora e querendo romper com a dinâmica de casamento dela, dessa relação com o Léo. Eu não achei ninguém que me dissesse isso, e aí eu li esse livro, e eu li essa duologia, e eu tenho esses dois livros físicos. E eu me senti meio traída quando eu terminei, sabe? E por causa desse meu sentimento de traição, quando eu pensei em que vídeo eu gravar hoje, eu decidi trazer esse vídeo pra talvez tentar livrar alguém. Claro que você é livre pra querer ler, gostar, talvez você adorou e você tenha sentido a profundidade que eu não senti nos personagens, porque cada um de nós tem as suas percepções dos livros. Mas esse pra mim é um daqueles melhores exemplos. Sempre que alguém me pergunta de um livro que eu digo que é uma ótima ideia mal executada, é essa duologia que me vem à cabeça. E o vídeo de hoje vai ficar por aqui, porque eu não gosto muito de ficar esculhambando livros nos vídeos do canal. Porém, contudo, todavia, esse é um vídeo talvez de aviso para talvez salvar alguém de uma leitura como essa, ou talvez encontrar alguém que adora esse livro e que me mostre pontos que eu ainda não percebi. Mas se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Ah, antes de terminar, a duologia toda dá pra ler em um dia, então se isso for algum fator que importe na tua tentativa de ler, eu acho que leva umas 3 horas pra ler os 2 livros, então é isso, mas não é nem de longe uma recomendação de leitura. Mas voltando pra finalização, o vídeo de hoje fica por aqui e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, gente!